perspectiva, sabe como devolver aquilo ali, vai chegar até um ponto que ele pode parar de assediar. Vai chegar a hora que ele Parece vai tirar ambos de são tempo. fracos, tanto o assediador como usando outro técnico. agredido, tá vendo? Mas aí não é bem isso. Olha, com relação ao agressor, a Irigoyen, essa primeira autora que eu mostrei a definição, é uma psicanalista. Ela diz que o agressor é um perverso narcisista. Aí eu já não gosto desse tipo de coisa, sabe? Eu não gosto de patologizar e tal. Mas eu prefiro achar que o problema é da estrutura organizacional, que a gente vai daqui a pouco conversar. Porque se a estrutura ela não permite, não tem perverso narcisista que vai conseguir assediar, porque a estrutura organizacional não está permitindo. Então, se o assédio ele acontece ainda nas nossas organizações, é porque ainda existe algo, né, que vai dar, está dando voz, está dando suporte, tá, né? Falta democracia na ocupação dos cargos, né? Essa política imunda que a gente vive, não? Falta. Falta quer te tirar do cenário, porque quando uma certa forma você o ameaça. Por competência, por conhecimento, por confrontar, então ele quer que você saia do cenário. E ele usa de toda a forma para te tirar daquele cenário. A gente até, eu evito, assim como o Resleiman, né, ele não caracteriza se é a tipo de personalidade, eu evito de trabalhar com essas caracterizações. Mas a gente sabe, por exemplo, que as pessoas que são mais comprometidas com o trabalho, aquelas que rendem muito, são mais passíveis de sofrer assédio, tá? Porque às vezes elas são ameaçadoras. Bom, a quarta fase é a da expulsão. Então, nesse fluxo do assédio moral, a última fase então, é quando a pessoa de fato ela acaba sendo afastada do trabalho. Então o agressor ele consegue o seu objetivo final, que é levar a pessoa a se afastar daquele ambiente. Isso pode ser feito de diversas maneiras, não só como demissão, mas como a pessoa vai ficar adoecida, ela vai, né, realmente, ela pode ser transferida de setor, ser passada por outro cargo ou até mesmo se suicidar. Bom, o que a nossa experiência diz, gente? Que na empresa privada, o processo de assédio, ele é muito mais simples e curto. Por quê? Porque se você está sendo assediado, e geralmente isso não é a única forma, mas geralmente, a maioria das vezes, é pelo chefe. O que acontece? Você vai acabar sendo demitido. Lógico que né, se você é chefe, você tem um subordinado e você vai ficar ali. Se você tem poder para isso, você vai demite, né? Ou então a pessoa mesmo pede demissão. Mas na organização, aí é onde é que mora o perigo, tá, gente? É muito complicado, porque ali nem a pessoa, lógico, tem a sua estabilidade no emprego, não vai pedir demissão, né? O agressor, ele não tem como, né, conseguir, muitas vezes, esse tipo de afastamento, então esse assédio moral ele vai se perpetuar ao longo de muito tempo, tá? Às vezes anos você sofrendo esse tipo de perseguição. Aí é quando acontecem as abstinências, os absenteísmos, as licenças médicas, todos os afastamentos, as faltas, né, a depressão, os suicídios, enfim, né, são consequências terríveis. Eu né, já fui um curto tempo, já trabalhei em serviço público, e já fui um curto tempo aí servidora, e eu vejo que é uma das situações mais difíceis de lidar, porque você fica ali e não tem como, né? Porque você vai ter que conviver com aquelas pessoas e aquilo ali é bem mais difícil do que no privado. E aí, eu trouxe o que é que hoje, né, já trazendo um pouco do que tem de novo hoje, a reforma trabalhista, a lei federal 13.467, ela traz um artigo aí sobre dano moral no trabalho, tá? E nesse artigo 223C, ele vai estabelecer que serão tutelados pela Justiça do Trabalho ação ou omissão que resulte ao empregado, ofensas contra a honra, imagem, intimidade, liberdade de ação, autoestima, sexualidade, saúde, lazer, integridade física, desde que decorre da relação do trabalho. Então, não existia na lei nada que pudesse proteger o trabalhador com relação a assédio moral, embora, lógico, que muitas causas trabalhistas você conseguisse mostrar que havia sofrido o dano e aí se usava aí uma jurisprudência. Mas aí com a reforma trabalhista se
trouxe, então, esse artigo que vai dar aí, né, um maior norteamento. Não se fala de assédio, mas se fala de dano moral. E diz que o artigo, né, esse artigo diz também que o juiz que vai julgar essa causa, ele tem que considerar diversos fatores. Então, a natureza do bem jurídico, a intensidade do sofrimento da humilhação, a possibilidade de superação física ou psicológica da vítima, o grau de dolo ou culpa, a ocorrência de retratação, o esforço para minimizar a ofensa. Então, vejam aí quantas questões que o juiz vai ter que saber analisar para que ele possa, né, julgar essa causa. Eu trouxe isso que é mais recente, mas que chama, né, a nossa atenção porque é algo que está surgindo agora e que como é que isso... Né? Também diz no artigo 223G que o juiz, para fixar o valor da indenização, vai seguir alguns parâmetros. Se a ofensa for de natureza leve, até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Se for de natureza média, até 5 vezes o último salário. Se for de natureza grave, até 20 vezes. Natureza gravíssima, até 50 vezes. Então, o que é que a gente percebe aí? Primeiro que o juiz vai ter que saber julgar, né, essa nuance aí, se é leve, médio, grave, gravíssimo. E que mais vocês podem inferir disso aí? Quem ganha mais recebe mais. Que é uma coisa que não é muito real, né? Bom, mas é o que está aí que eu trouxe. Então a gente vê que ainda, embora que tenha... aí a intenção do legislador, e como o dano moral na justiça do trabalho tomou proporções imensas, como o dano moral no Brasil, você via que não tinha parâmetro de indenização por dano moral, aí tinha uma corte X que entendia uma coisa imensa, um dano lá em cima, é aquilo que a gente já viu críticas, se for extraviada a minha mala, o dano é X, mas se for desbarrador fulano de tal, como se você não está a honra você pudesse objetivar. Então isso é bem criticado, mas eu acredito que essa ideia foi para tentar nortear, para não ficar sem parâmetro nenhum. Porque a Justiça do Trabalho tinha muito isso, né? Até essa, como você falou a senhora falou no início, né? Que tudo se tornou assédio moral, e aí sempre tinha essa coisa que a Justiça do Trabalho tudo indenizava valores altíssimos. Então eu acredito que a intenção do legislador nesse artigo aí foi essa. É interessante, mas continua sendo difícil, né? Porque como é que se vai, né, mensurar isso, né? Identificar todos esses fatores, depois haja análise. Aí eu acho que tem que ter uma equipe para poder. Pessoal, eu vou tentar sair daqui só para mostrar uma coisa que eu me lembrei quando eu cheguei aqui. Essa palestra aqui, ela é de 2013. Porque aí vocês podem perguntar, sim, isso vale para todos, né, a lei federal. Agora, aqui, e aqui no Brasil, aqui no Ceará, aliás, desculpa, né, no estado, existe uma lei específica para o assédio? Então a gente tem sim, né? Isso começou, eu trouxe aqui um pouco do histórico, como eu disse, eu não lembrei na hora, final de semestre lá na Unifol, eu estava com a cabeça assim, aí eu não lembrei que eu poderia ter trazido esse assunto aqui para conversar com vocês, né? A gente participou junto ao governo, com a CEPLAG, né, a Ângela estava até aqui, ainda há pouco, ajudando na elaboração dessa lei estadual do assédio moral. Vocês conhecem essa lei? Não. Vocês não sabiam que ela existia? Não sabia. Pois é. Então, vou então falar um pouquinho do histórico, como é que isso aconteceu. Em 2007, né, nós fomos chamados, eu, a professora Regina Maciel, nós fomos chamados pelo Sindicato de Servidores Públicos do Estado, MOVA-se, e
para pesquisar o assédio moral. Aí nós fizemos uma pesquisa e essa pesquisa deu início na mesa estadual de negociação permanente a um projeto de combate ao assédio moral. Isso foi negociado diretamente com o governador na época, né, o Cid. E a gente constituiu um grupo em 2008 e aí em 2009, né, a gente aprovou o projeto de lei e a lei foi sancionada, aí essa lei 15.036 foi sancionada em 2011. Então é uma lei que vale só para servidor público do Estado, né? A lei do Estado ela não pode ser ampliada para outros tipos de vínculos de trabalho, é só para o servidor público. Então, ele dispõe sobre o assédio moral no âmbito da administração pública estadual e seu enfrentamento visando a prevenção, repressão e promoção da dignidade do agente público no ambiente de trabalho. Então, eu lembrei de mostrar isso para vocês, porque então, vocês têm um recurso ainda mais apropriado para poder, né, fazer uso. O grande problema, né, e aí porque a gente não, a gente criou um programa junto com essa equipe que não se resumia somente à lei, mas sim em criar um sistema de educação permanente, onde as pessoas pudessem ser informadas e também capacitadas, porque a gente imaginou em fazer em cada órgão executivo uma comissão para poder tratar os casos de assédio. Então, naquela comissão, por exemplo, a gente fez um projeto piloto na STDS, aí lá formamos uma comissão. Então, todos, né, as pessoas que tivessem algum tipo de queixa, elas chegariam para essa comissão e aí ia ser trabalhado, que existe todo um protocolo, que esse manual ele também está disponibilizado lá na CEPLAG, tá? Então, eu fiz só esse parênteses aqui para mostrar. Esse manual, como é que a gente faz? A gente tem acesso a esse manual? No site da CEPLAG. Aí eu boto assédio moral, que aí vem todo assim, toda essa, né, como é que foi projetado, desenvolvido esse passo a passo de como fazer a implantação das comissões, tá? Bom, aí foi quando a gente, 2013, eu comecei o doutorado, me afastei, fiquei meio stand-by. E aí, vamos lá. Voltar aqui para nós, tá, gente? Bom, então eu mostrei aí o conceito de assédio, agora também já mostrando, né, que tem aí com relação às novas leis e as consequências, então, para a saúde. São várias, né? A pessoa, quando ela está adoecida, ela vai ter problemas psicossomáticos, psicológicos, comportamentais. Então, a gente vê, por exemplo, casos de pessoas que sofrem assédio, homens, geralmente, acabam usando mais abuso de álcool, né? Tem mais problema familiar, tem uma forma, né, como o homem reage, como a mulher reage. Então, o homem ele vai mais comportamental, às vezes fica um pouco mais agressivo, e as mulheres elas tendem a ser mais depressivas, elas, né? Sim. Você já viu aquelas pessoas que ficam assim com os buracos assim, né? Aí você diz estresse, né? Aqui foi tudo. Foi de verdade. Foi verdade. Eu pensei que era brincadeira. A pessoa, quando chega a alto grau depressivo, além de levar ao suicídio, pode abalar o sistema imunológico da gente, que pode a gente contrair várias doenças. Sim, com certeza. Fica, né? Então, eu já vi de tudo, assim, né? Da pessoa que se deprime e aí começa a usar, né? Vai pro psiquiatra, o psiquiatra dá um monte de remédio, aí você começa, né? É um ciclo vicioso nessa história, porque às vezes a pessoa acaba ficando mesmo difícil de retornar. A origem jamais cessará, cessando a causa, a origem, jamais vai ter tratamento para ela, né? Ela está se arrebentando de si. E tem um adoecimento que o Hans Lehmann identificou, que chama-se transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, você revive na memória esse acontecimento. Então ele diz que o assédio moral equivale a um traumatismo, como por exemplo, você sofreu um assalto, né, um acidente,
É como se fosse, porque eles chamam que são microtraumatismos. Cada vez que você passa por uma violência psicológica dessa, então são pequenos traumatismos, que vão equivaler a um grande trauma como, né, que vai levar ao transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente vê muitas características do transtorno de estresse pós-traumático. Por exemplo, pessoas que chegaram para mim e dizem assim, olha, eu não consigo passar nem na frente. Quando eu vou passando no ônibus, na frente do local, meu coração dispara, né? Porque a pessoa não, aquilo ali volta à memória, né? E aí a pessoa vai. Então isso chama-se transtorno de estresse pós-traumático. Só tirar uma dúvida assim. Quando a vítima ele dá o motivo para aquele comportamento do agressor, se considera o assédio? Por exemplo, o professor e o aluno relapso, entendeu? Para não trazer para dentro do trabalho, vou botar lá fora. Certo. O professor e aquele aluno que chega atrasado, que não faz nada, que isso, que aquilo, e o professor pega mais. Nesse caso, o professor agressor dele, mas ou não ser é um o assédio? para ser um assédio moral, como a gente está caracterizando, ele precisaria, o interesse dele era realmente desqualificar o aluno e o aluno perder sua. Não é no sentido do aluno, né, positivo. No caso do chefe, por exemplo, que está ali de olho naqueles servidores que faltam, que atrasam, que não estão nem aí, que ficam vendendo coisas dentro da Isso sala não de é aula. assédio Mas o chefe está chamando, gente, o que é isso? Vocês estão vendendo coisas para uma conversa. Tá vendo? Mas a pessoa se sente assediada, sente, é verdade. Isso aí, essa confusão é que tem que ser bem esclarecida, porque tem gente que já sofreu e sofre assédio sem nem passar longe de ser um assédio. Agora pode ser que essa pessoa que chega sempre atrasada, que vai ser chamada a atenção por uma coisa real, que ela não pode chegar atrasada, né? Não, eu tô falando mesmo eu tô falando da também banda, não, eu tô falando assim, né? Da banda podre. Mas isso aí servidor pode tem, ser né? um ponto para depois a pessoa começar a perseguir mesmo, tá? Então para de partir de algo que até realmente aceitável. Sim, mas não tem um motivo, não tem a razão para estar ali. aí Fulano, você tem chegou de novo, você faltou de novo. Não, mas eu Sim, posso. mas se aí se isso generaliza para ele começar a perseguir essa pessoa, para essa pessoa, aí tudo que ele faz, ela começa a reclamar, tudo, Já entendeu? é um- Aí ela, porque sempre pode ter algum, né, vai ter algum motivo que vai dar o start ali. Não é uma coisa simples, gente. Realmente não é. É tanto que algo Pois que eu é, faço, mas por acho que exemplo, deve ser muito quando a gente estava bem treinando, explicitado, né, esse porque- pessoal, esse grupo lá no STDS, né, a gente sempre treinou para poder fazer com que eles ficassem mais competentes, mais capazes de identificar o que é um assédio ou não. Mas o que eu sempre digo é que, para mim, não interessa muito o nome. Tá? Não interessa se o nome é assédio. Isso pode, que você está falando, isso pode não ser caracterizado um assédio. Mas se você se sente que está sendo ali de alguma forma agredido, né, ou se você se sente diminuído, ou sua dignidade, você se sente ofendido de alguma maneira, isso você precisa buscar alguma defesa, tá? Então, para mim, o que não interessa muito, embora que isso possa parecer até, né, contraditório para vocês, mas não interessa muito para mim se é assédio ou não. Porque às vezes você ficar tentando caracterizar o assédio se torna tão delicado, porque você realmente tem que, né, identificar as características do fenômeno, né, naquela situação, e aí você pode se perder nisso. Então, o que é mais importante para mim? Eu que estou no processo, numa situação, por exemplo, de atendimento a uma pessoa que está passando, né, por um determinado momento que ela está se sentindo de alguma forma agredida, eu quero entender isso. Menos se é assédio ou não. Mas isso caracteriza assédio? Peraí, caracteriza assédio é uma coisa, tem que ter isso, tem que ter isso. Isso aqui caracteriza assédio. Mas isso aqui é uma coisa ruim? Aí por isso você não vai, né, buscar, sei lá, suas defesas, não vai buscar mudar essa situação? Não, lógico que vai. Né? Eu chegava para esse grupo, dizia assim, ele tinha muita representante de sindicato, e eles diziam assim, olha, mas as condições de trabalho, as condições de trabalho são horríveis. Isso é assédio. A gente olha, isso não é assédio.
assédio. Não, mas é assédio. Mas olha, isso não quer dizer, o fato das condições físicas não serem boas, de trabalho não serem boas e não se caracterizar assédio, não quer dizer que você não vai buscar melhoria dessas condições de trabalho. Mas não é um assédio, entendeu? Mas né, é entender que a gente está esclarecendo algo que é importante a gente entender, até porque quando eu começava a conversar com uma pessoa, que eu identificava que de fato, olha, isso aqui é um assédio, e eu explicava para a pessoa, olha, o que você está passando não é culpa sua, né? E isso aqui é isso. Gente, a pessoa saía assim, sabe? Parecia que tirava um peso, aliviada, né? E aí a forma de enfrentamento era outra. Às vezes, quando era na outra semana que eu ia conversar com essa pessoa, ela já chegava de uma maneira diferente, porque ela já tinha, né, processado, ela tinha elaborado aquela experiência, e ela começava, às vezes, até buscar forças nela para poder reagir àquela situação. Porque é difícil quando você não entende o que é que está acontecendo. Por que eu estou passando por isso? E até né? bom que você saiba, né, assim, com essas informações, ou da sua fonte ou de outras fontes, até porque você sabe distinguir o que é do que não é. Até a maneira também como o chefe aborda, né, o subordinado, se ele aborda de uma maneira agressiva na frente de todo mundo, depende, tem tantas maneiras de você dizer, olha, aqui tem uma portaria que regulamenta, particular, né, olha, não é permitido, ou então por que razão, se tem um banco de horas que vai compensar depois, tá? E aí depende de tudo, pessoa para pessoa, todas são situações, né? Isso. A maneira como você coloca e a maneira como aquilo é trabalhado, e que aquilo ali não passa a ser um start, né? Para começar a perseguir, dizer que aquela lá não tem mais jeito. Para ter assédio tem que ter hierarquia? Não, necessariamente. Pode ser de baixo sim, ou pode ser entre os colegas, né? Qual é uma situação que a professora tem visto do serviço público, principalmente, que é o mais comum, assim, o cara caracteriza bem o assédio? É uma situação bem comum, se for vida com as pessoas. Gente, Exemplifica bem, assim. Complementando, a senhora falou um pouco, eu achei interessante, essa questão do que a perseguição tem produz muito, que a gente tem principalmente. Que acontece mais no universo. Isso aí também acho interessante. Como que ocorre essa questão? sim, a pessoa né, pode ser uma ameaça. Percebe o que é a pessoa que não quer nada, a pessoa não. vertente sim, deve ser o contrário, quem se destaca. Bom, com relação, são vários, eu não lembro agora uma característica, como eu disse, são vários, não me vem né, uma específica aqui. Embora que o serviço público ele tem aquela característica né, de você ter mudança de gestão periodicamente. Essa descontinuidade também, né? É muito problemática, porque aí quem fica, que é da outra equipe, ela pode, né, tem esse problema aí. Com relação à pessoa que realmente, ela acaba sendo uma ameaça, né, ela tende a ser uma ameaça para aquela pessoa, né, que seria o agressor. A pessoa que é certinha, que faz tudo certo, pode ser o oposto, né? Aí essa pessoa também pode ser uma ameaça. Porque muitas vezes o que está por trás disso aí tem a competição mesmo, tem uma certa competitividade nessa história, tá? Desculpa interromper, professora, só ilustrando, né? Eu fiz um curso do tribunal para promover a melhoria do clima organizacional. Tinha um elemento interessante, que eu acho que faz até um link com isso. Ele falava no curso tanto justamente quais os pontos para a questão da melhoria do clima organizacional e outros esclarecimentos que fazem parte justamente de como lidar com, né, como gestor, como lidar com o grupo. Aí ele falava, por exemplo, da importância da competição para a produtividade do grupo. Obviamente que não é estimular uma competição desproporcional, mas que existe elementos positivos, por exemplo, numa certa competitividade. Inclusive, dizendo a pessoa, enquanto gestor, pode de tempos em tempos mudar a pessoa de certas funções, estimulando justamente a renovação, a capacidade de se superar, né? Da mesma forma a questão tinha um ponto disso no curso que dizia a importância do conflito. Parece até paradoxal, mas assim eu entendi na época do curso, e aí eu trouxe só para já que a gente está falando sobre isso, no sentido de que é muito importante esclarecer o limiar, né, entre o que é realmente assédio e qual é o objetivo de identificar um assédio. Porque o assédio ele é indenizável. E
identificar aquilo que não é assédio e faz parte da convivência em grupo, humano e tudo, para que evite justamente os extremos, né? Nem uma coisa ou outra, mas eu me lembro bem. Até na época, quando eu fiz o curso, eu fiquei a importância do conflito no clima. Assim, no caso, era um curso para quem era gestor, né? De conseguir perceber que certos conflitos próprios da característica das pessoas podem gerar crescimentos positivos. Então, você não tem como você barrar todo, por exemplo, todo conflito. Ou então você também não pode atribuir um assédio o fato de você ser melhor, de tempos em tempos ser mudado de alguma função X, porque é bom para Tudo depende. Eu não estou dizendo do pessoal, não estou falando como. Tudo depende do como diálogo, tudo depende da conversa. O lado ruim não, da força, estamos juntos. Os critérios que se Dos adotam da ocupação de critérios, certos da cargos, transparência, isso. Se você tem transparência, se você tem critérios, se você tem diálogo, isso nunca vai ser confundido com uma assédio. Sim, professor, só mais uma indagação aqui. Só mais uma indagação. É o seguinte, se você tem um direito, e esse direito é reconhecido pela administração, a dificuldade na execução desse direito pelos setores que estão vinculados, isso seria um assédio? Por exemplo, a própria administração disse, reconheceu o seu direito, ó. Seu direito, você tem direito a isso. E a não execução desse direito pelos outros setores poderia ser considerado um Pois assédio? o assédio ele tem a ver, se ele é dirigido, né, com a intenção de lhe prejudicar. Às vezes um ato desse, que realmente você pode se sentir prejudicado, ele é algo ruim, precisa ser de fato trabalhado, mas não é assédio, tá? É o que a gente tem tentado explicar, né? Essa repetição, essa intencionalidade de prejudicar a pessoa. Bom, eu trouxe aqui essa Professor, eu sei que a senhora já está terminando, mas a pessoa que se sente assediada, como é que ela pode lidar com isso? A quem ela deve procurar? O que ela deve fazer? Me diga o tempo que eu tenho, porque aí eu teria. Qual o tempo? Que aí eu vou chegar lá. Não sei se essa pergunta só vai. Porque eu chego lá. Eu tenho mais quanto tempo? O tempo está lendo. Mas Maria, até 6 horas não pode, não. Porque aí a gente chega lá. Aulas mais. Mais uns 20 minutos? Pronto. Então, mais uns 20 minutos, porque como a gente abriu para a discussão, é lógico que aí, né, e acho melhor que seja assim. Pessoal, eu coloquei essa parte aí da patologia da solidão do silêncio, do DEJU, que é, né, um dos pesquisadores lá da psicodinâmica do trabalho, porque isso me afeta muito. É uma das coisas que mais me afeta mesmo, tá? É quando eu percebo que a pessoa que sofre o assédio, o sofrimento é mais intenso porque ela não tem suporte dos colegas. Então, o que a gente vê é o que o DEJU chama de patologia da solidão do silêncio. Hoje em dia, as pessoas estão muito individualistas e há muito pouca solidariedade. E o pior do que você passar pelo assédio é você perceber que os colegas te abandonam, né? Na hora de você precisar de uma testemunha, de uma pessoa que esteja ali do lado para te defender, essa pessoa, né, ela não está ali para você lutar, não quer se envolver. Então, o DEJU disse que isso é uma das coisas piores, inclusive, que pode levar ao suicídio. Que se houvesse um apoio moral das pessoas, dos colegas, essa pessoa teria mais capacidade de resistir ao assédio. Hoje, a gente, não existe certos problemas, mas tem que confidenciar